TV Artilheiro. Mas ao mesmo tempo a gente precisa enaltecer a postura da equipe, né? O grande jogo que foi feito contra uma equipe que vive assim, um momento de autoestima muito elevado desde o ano passado, né? Um grande trabalho do Rogério, uma equipe que consegue muita mobilidade ofensiva e a gente conseguiu, na maior parte do jogo, controlar bem isso, né? A gente, como a gente tinha conversado antes do jogo, era importante a gente neutralizar, mas era importante incomodar, porque tiraria confiança, porque tiraria o ímpeto, né? E eu vejo assim que foi um primeiro tempo equilibrado, com o Santa Cruz tendo as melhores oportunidades no primeiro tempo, muito em função do jogo da profundidade. A gente conseguiu explorar bem, principalmente lá pelo lado esquerdo, o movimento do Carlos Renato na segunda linha, saindo nas costas do Tinga, numa condição de usar essa profundidade para evitar com que o Fortaleza pudesse nos pressionar no nosso campo, né? E a gente conseguiu o êxito. Tivemos oportunidades, teve uma bola do cruzamento do Carlos com o Pipico, tivemos uma bola do Alan, tivemos uma bola do Guilherme, né? Ou seja, e o Anderson não fez uma defesa no primeiro tempo, né? Talvez a chance que eles tiveram foi numa bola até parecida com o lance do gol. Uma bola que atravessou na frente da área e o Wellington Paulista conseguiu finalizar ali para fora. Na volta do segundo tempo, o jogo também estava bem controlado, né? A gente conseguiu, obviamente que o Fortaleza aumentou um pouco o ímpeto, o movimento de fora para dentro do Edinho começou a incomodar muito mais, porque quando ele recebia essa bola entre linhas ali, ele conseguia buscar o jogo associado com o Júlio e com o Wellington, né? Mas mesmo assim a gente estava controlando, e até o momento em que a gente começou a perder jogador, né? Então quando você perde o Alan, quando você perde o Carlos pelo desgaste, a gente, querendo ou não, perdeu um pouco do ajuste. A gente continuou tendo um certo controle, mas sem o mesmo ajuste do primeiro tempo ali, da maior parte do jogo, né? E mesmo assim, numa jogada, pode-se dizer assim, do lado direito, que ela corta por dentro da área, e aí é mérito de quem finaliza, porque não chutou no gol, né? Tira a bola do Anderson, e aí é a capacidade técnica individual. Mas mesmo assim, a gente ainda, depois na sequência, teve uma bola para empatar o jogo. E aí o Fortaleza, depois disso, controlou, a gente ficou com um homem a menos, aí ficou ainda mais difícil, né? Mas a postura da equipe foi muito positiva, eu fico contente com a reação, depois de um jogo muito ruim do domingo, né? Vi aqui enfrentar o Fortaleza da forma que foi, isso deixa um alento para a principal competição do ano, que a gente conseguindo se qualificar um pouco mais esse elenco, conseguindo encorpar um pouco mais, nós somos sim candidatos a brigar pelo acesso à Série B. Coleção, na tua opinião, qual foi a principal mudança de postura do time nesses dois jogos, no contra o Ferroviário e agora contra o Fortaleza? Na verdade, nós voltamos a ser aquilo que é a nossa essência, né? E nós não conseguimos no jogo de domingo reproduzir isso, né? Ser um time muito ajustado, ser um time muito equilibrado, ser um time que consegue controlar o jogo, que consegue controlar sem a bola e que consegue ter ímpeto, né? E isso é o padrão. Se a gente pegar o padrão do jogo do ABC, o jogo do Fluminense, o jogo do CRB, os jogos os clássicos lá, regionais, né? Foram sempre jogos. O jogo do Ceará aqui, nós fizemos um grande jogo contra o Ceará aqui também na primeira fase da Copa do Nordeste. Esse é o padrão. É óbvio que essa oscilação ela nos deixa, muitas das vezes, preocupado, porque ela não pode acontecer, principalmente tratando-se da competição mais importante do clube, que é a Série C. Mas agora acabou todas as outras competições e não existe nenhum tipo de foco que não seja aí fazer uma sequência de jogos nesse nível, com o auxílio da qualificação do elenco, que a direção tem buscado fazer, para que a gente se torne ainda mais forte para a busca desse tão sonhado acesso. Weston, no primeiro tempo, Santa Cruz conseguiu encaixar a marcação e incomodar nos contra-ataques. No segundo, já não conseguiu incomodar tanto nos contra-ataques, devolveu muito a bola. Você acha que isso se deveu ao desgaste físico ou a alguma mudança tática também do Fortaleza? Não, aí uma equipe como o Fortaleza tem muita alternância, né? Daqui a pouco o Paulo Roberto no primeiro tempo estava afundando e o Dodô vindo fazer a iniciação aqui atrás. Daqui a pouco o Paulo Roberto começa no segundo tempo um pouco mais por trás e o zagueiro fazendo a iniciação como um falso lateral arrastando pelo lado. Isso naturalmente empurra um pouco mais para trás. Mas mesmo assim, no segundo tempo, em 3, 4 oportunidades, nós tivemos a bola de transição até em superioridade numérica. Aí teve talvez a finalização clara do Alan, que o Douglas acabou defendendo, mas nós tivemos antes dessa bola do Alan 2 bolas
que o penúltimo passe acabou retardando a jogada e deu tempo do Fortaleza, que tem uma capacidade muito grande de recomposição e fechando o corredor central, tirou da gente a condição de fazer a jogada aguda como nós fizemos no primeiro tempo. Então é o que me deixa às vezes contente em relação ao jogo, é exatamente isso, você conseguir fazer um jogo de muita alternância contra uma equipe que tem um trabalho já consolidado desde a temporada do ano passado. Com um trabalho de muita capacidade e excelência do Rogério, com uma estrutura de time muito encaixada e com um ímpeto muito forte. E você começa um trabalho do zero, você que vem trabalhando com as dificuldades que nós já sabíamos que ela aconteceria, principalmente quando você perde muitos jogadores, né? E nós tínhamos hoje muitas baixas que em algum momento poderia fazer a diferença, né? Às vezes numa troca, às vezes numa condição, porque, por exemplo, ofensivamente, nós tínhamos no banco ou atacante ou homem de lado, né? Para a gente poder mudar o próprio desenho da equipe, nós teríamos dificuldade. Então, a gente conseguiu, pelo menos, manter esses 90 minutos muito equilibrados. E a gente lamenta, às vezes, o gol na parte final do jogo. Porque, naquele momento, o Fortaleza também não tinha criado uma grande chance, uma chance clara, manifesta de gol, assim. Era uma bola alçada na área, um rebote na entrada da área, um chute de longe que parava no Anderson, né? Mas não era uma pressão, a gente não estava sofrendo uma pressão assim, né? Mas faz parte do jogo. Aí é mérito de quem faz, porque ela roda e domina bem. E tem 3 jogadores na frente e ele consegue tirar, inclusive do Anderson, né, impedindo a finalização. E acabou, por isso aí, fazendo a diferença para a classificação do Fortaleza para a final. Ô Leston, você trouxe aí o teu ponto de vista sobre a partida, obviamente, e eu queria que você falasse sobre a questão das substituições. Elas aconteceram já na parte final, na segunda parte do segundo tempo, queda física do Alan Dias, ele próprio disse que não queria prejudicar os companheiros. E qual a tua ideia com essas alterações? Você colocou um cara de mais pegada como o Ítalo, o Varley aberto, dobrando com o Cezinha do outro lado, dando essa alternância. O que é que você tinha como ideia para essa parte final de jogo com essas alterações? Exatamente isso, né? Na medida que o Fortaleza troca os seus externos e aí vai ter muito mais ímpeto, vai ter muito mais força ofensiva, nós perdemos o Alan e aí por uma questão do desgaste, você continua fortalecido dentro com a entrada do Ítalo e era importante você fortalecer o corredor, tanto para que você tirasse ímpeto do Bruno e do Tinga, mas que também você tivesse a velocidade do arrasto. E acabou acontecendo, né? Logo depois do gol do Fortaleza, jogada do Varley e o Jeremias veio pelo lado contrário, né? Aí é aquela coisa do futebol, é o pecado da bola, né? Porque ela bate no zagueiro, se ela não bate no zagueiro, o Jeremias faz o gol. Mas ela bate do zagueiro, bate na trave e volta, o Jeremias já passou da linha da bola e ali ficou desequilibrado para finalizar. Então, assim, se o gol sai naquele momento, teria sido uma jogada de mestre, né? Uma troca que ocasionou o gol, jogada de 2 jogadores que saíram do banco. Mas naquele momento era a alternativa que nós tínhamos para tentar ter o ímpeto no lado do campo, porque foi importante nos 70% do jogo a gente ter aqui com a dobra do Carlos e do outro lado com o Guilherme, a gente conseguiu muito encaixe de bola de transição com esses 2 jogadores, mas é impossível nesse nível de enfrentamento você conseguir levar mais 10, 15 minutos, porque o desgaste é muito alto. Leston, você já elogiou a equipe do Rogério, deu para perceber antes do jogo, até certo ponto, uma conversa entre vocês ali, um papo até certo ponto demorado, porque também estava muito próximo do jogo. O que vocês conversaram? Não, na verdade, normal essa cordialidade, principalmente quando se trata de um ícone, né? O Rogério foi um ícone enquanto atleta e hoje, sem dúvida nenhuma, já é um dos treinadores hoje referência, principalmente pelo trabalho, pela solidez do time dele, e isso desde o ano passado, né? E foi até o que eu disse a ele, assim, é muito legal quando você vê um profissional ter longevidade, e no Brasil, quando se fala de mais de um ano, é uma eternidade, né? Quando se tem um profissional que consegue fazer um trabalho de 15, 16 meses, inevitavelmente esse trabalho vira referência. E hoje o trabalho do Fortaleza ele é referência porque é uma equipe que tem uma forma de jogar bem definida, com muita variação, né? Então ali foi só um papo mesmo assim de parabenizar e ele também por entender que a gente está conseguindo construir um trabalho legal frente ao Santa Cruz. O Leston, agora a página virada, olhar para frente, você próprio citou que agora é olhar a Série C. E vão ter intervalos maiores na Série C de jogo a jogo.
Mas contra o Botafogo da Paraíba, o que falar dos reforços? Será que o Everton já pode atuar pelo menos alguns minutos? O próprio Misael, como é que ele está fisicamente? Qual a sua ideia de jogo já para o jogo contra o Botafogo lá em João Pessoa? Então, assim, a gente não tinha, até antes do jogo, né? A gente não tinha pensado nessas possibilidades, até porque o foco total era aqui, em tentar ir para a final. Mas a partir de agora a gente começa a pensar, começa a analisar todos os dados que nós temos em relação à condição desses dois atletas. E é óbvio que o quanto antes a gente puder contar, a gente vai querer, porque a gente precisa disso. A gente precisa de um punch, a gente precisa, assim... Ali atrás, quando a gente trouxe o Dudu entrou bem, 2, 3 jogos, e aí a gente teve a infelicidade da lesão no jogo do Fluminense, e você perde uma peça importante que vinha fazendo bons jogos, né? E assim, quando você contrata, é importante você utilizar o quanto antes. É claro que você precisa medir o quanto tempo, o quanto cada um pode te dar, mas vamos pensar nisso a partir de agora e amanhã chegando em Recife para a gente ter uma condição melhor de definir isso. Ô Leston, jogo contra o Fluminense no Arruda é um doping natural, Copa do Brasil, visibilidade nacional, hoje também contra um Fortaleza. Só que agora o Santa Cruz volta para uma realidade, querendo ou não, é uma Série C. Esse trabalho, como é que acontece, Leston? Contra o 13, contra o Ferroviário, muito abaixo, eu creio que também você concorda, do que esse time pode apresentar hoje, foi um exemplo disso. Como trabalhar para que esse nível de intensidade não venha a variar dessa forma e que o Santa engate agora nessa Série C? Então, é ter clareza na análise, né? Porque assim, atribuir o jogo do Fluminense só a doping externo é até sacanagem com os caras, né? Assim, porque os caras fizeram um baita jogo elogiado no Brasil todo, em todos os aspectos, inclusive conseguindo fazer uma situação que no Brasil hoje só 2 clubes fizeram, que foi o Flamengo e o Santa Cruz, que é conseguir tirar a posse do time do Fluminense, né? Mas é você conseguir agora ter um foco e uma mobilização total numa única competição. Os clubes da Série A, com elencos muito mais qualificados, com estruturas muito maiores, sofrem quando jogam 2, 3 competições em função disso, porque não é simples assim. Então, agora é essa competição, agora é aquela competição, não é assim. Né? Existe todo um processo de desprendimento emocional, físico, de uma classificação, de uma eliminação. Isso tudo mexe com o atleta, isso tudo mexe com todo o procedimento de preparação para o outro jogo. Então, na verdade, o primeiro tempo do 13 foi muito abaixo mesmo, mas o segundo tempo do 13 já foi um segundo tempo muito mais próximo dessa equipe, de controle do jogo, de não dar ao adversário chance, de ser uma equipe consistente. Nós conseguimos ser no segundo tempo lá do jogo do 13. O jogo do Ferroviário, aí sim, aí foi um jogo muito ruim, muito abaixo, que nós todos temos essa consciência e nos cobramos muito em cima disso. É a gente pegar o padrão maior, que é de atuações consistentes, e trazer agora para uma decisão a cada rodada na competição mais importante do clube. Ok. Obrigado. TV Artilheiro.